O Walter Rizzo, Desapegue-se. Como se livrar do que nos tira energia e bem-estar. Primeira parte, definindo conceitos. O apego ofusca e reduz a capacidade cognitiva, ao passo que o desapego dá paz e ajuda a desatar os nós emocionais que nos impedem de pensar livremente. O primeiro nos afunda, o segundo nos salva. Lição 1. Apego e desapego, esclarecimentos e mal-entendidos. O que não é, o que é e o que não é apego. Uma das principais causas de sofrimento mental é a tendência a nos apegarmos às coisas e às pessoas. Estamos impregnados de uma ignorância básica que o cérebro não pôde ou não quis vencer ainda. É difícil para nós compreender profundamente que nada é para sempre. Quantas vezes não quisemos manter ou preservar uma coisa que não existe mais, ou alguém que foi embora ou não quer ficar conosco? Quanto sofrimento por não sermos realistas e aceitarmos as coisas como são. Tem algumas frases que a Sarasheva fala que eu acho fantástica. Tem o que queremos, tem o que pensamos e tem o que de fato as coisas são. Se você acredita que algum desejo, sonho ou meta é imprescindível, necessário, imperioso ou determinante para a sua vida psicológica ou emocional, é muito provável que se apegue a ele com toda a força. Por exemplo, se depende do reconhecimento dos outros, sempre agirá para agradar-lhes, identificando-se com a aprovação e pensará: eu sou o que falam de mim, ou meu valor está diretamente ligado ao julgamento das pessoas. Essa dependência o fará apegar-se ao que eles dirão, e você se esforçará para mantê-la a qualquer custo, mesmo que tenha de se humilhar e ir contra seus princípios. Gostar de estar com os outros é compreensível, mas viver para contentá-los é irracional e insano. Por isso, a maioria dos mestres espirituais afirma que o apego corrompe, pois ele arrasa a pessoa e a leva a agir contra suas crenças mais íntimas para não perder a fonte da dependência. O que é apego? Apego é uma ligação mental e emocional, em geral obsessiva a objetos e pessoas. O que define o apego de uma pessoa não é somente aquilo que essa pessoa, se for algo, por exemplo, um vício, um jogo, enfim, não é nada disso. O que define que uma pessoa está apegada é quando ela não consegue soltar. A gente só consegue perceber o quão nós estamos presos quando nós presos a alguém ou dependentes a alguma coisa, quando a gente não consegue deixar de ir, quando a gente não consegue desapegar. E quando a gente tenta desapegar, ou quando aquela nossa fonte de obsessão e de apego vai embora sem a nossa vontade, e a gente começa a ter crise de ansiedade, a gente percebe o quão dependentes estamos. Eu só fui, sabe, tem uma frase, né? Acho que é a música, que diz: eu não sabia o quanto eu era dependente de você, até você ir embora. O que define o apego não é tanto o desejo, mas sim a incapacidade de renunciar a ele no momento oportuno. O conceito de apego varia conforme a cultura. No Ocidente, o termo apego é entendido como uma manifestação de carinho ou de afeto por alguém. Também na psicologia, se relaciona a um tipo de vínculo que as crianças estabelecem com seus pais. Contudo, nas tradições orientais, o apego é visto como a causa principal do sofrimento humano e uma forma de vício. Se você não consegue viver sem alguma coisa ou sem alguém, se acha que a sua vida só tem significado se estiver vinculada a determinadas relações, precisará se agarrar a elas para segurá-las, achando que é tudo o que você deseja. A que podemos nos apegar? Praticamente a qualquer coisa ou acontecimento. Para exemplificar, é possível se apegar ao jogo, às pessoas, pais, filhos, parceiros, amigos, ao sexo, à reputação, à fama, ao reconhecimento, ao consumismo e à moda, às posses materiais, à comida, à alegria, à tristeza, à virtude, a tudo é possível se apegar. Numa sociedade cada vez mais consumista, muitos dos apegos que me refiro são aceitos pela comunidade e se amparam em diversos tipos de interesse. Desejar é apegar-se? Não confunda o desejo não é apego. Desejar, almejar, interessar-se por algo ou alguém é normal, desde que você não se torne obcecado e esteja preparado para a perda.
Comer um pedaço de torta e saboreá-lo é a coisa mais natural do mundo, mas se a sua vontade é devorar o bolo inteiro e sente que precisa comer cada vez mais para se satisfazer, trate-se de um doce apego. O apego é um vício? Sem dúvida. Se considerarmos que o apego é uma forma doentia de se relacionar com os desejos, estaremos muito próximos da ideia de vício de conduta examinada pela psicologia clínica. Para fins didáticos, usarei os termos apego, dependência psicológica, dependência emocional, dependência ou vício como variantes e sinônimos, tendo em mente as diferenças conceituais que existem entre eles do ponto de vista técnico. Falar em vício provoca um choque em muita gente e leva os especialistas a organizar campanhas de prevenção. Contudo, quando nos referimos a apego, ninguém faz nada. Ao contrário, o que se vê é uma atitude complacente. É um simples apego, é porque amam demais. Costuma-se dizer. Mas não existem apegos simples. Todos são dolorosos e afetam a saúde mental. Se você está apegado a algo ou a alguém, é bem provável que sofra de algum tipo de vício comportamental ou abuso sem substâncias químicas. O apego é como uma bola de neve, destrói tudo e leva as pessoas a fazer as coisas mais loucas e perigosas para alcançar uma felicidade irracional e efêmera. O que entendemos por desapego? Algumas pessoas acham que ser desapegado é não ter desejo nem necessidade de nada, anular seus objetivos pessoais e não sentir afeto a nenhum tipo. Isso é totalmente errado. Ser desapegado não é estar morto. Não ser apegado não significa que gostamos menos de uma pessoa, mas sim que não nos preocupamos com a relação. Este é o segredo. Despreocupação é a ausência da ansiedade, seja qual for a espécie de vínculo. Se eu possuo algo, tudo bem. Se não possuo, tudo bem também. É tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo. Separar-se daquilo que nos prende de maneira irracional ou de que não precisamos, embora não percebamos isso. Os tópicos a seguir o ajudarão a entender melhor o que é o desapego. O que significa ser desapegado? No Ocidente, a palavra desapegado, em geral, é associada a algo negativo, indiferença, desinteresse ou desamor, quando na realidade, o significado original, no qual me concentrarei neste livro, tem o sentido de libertação e positividade, desprender-se da avidez e ou desistir do que nos magoa, emancipar-se ou livrar-se do desejo insano. Desapegar-se é desfrutar das coisas sabendo que são transitórias e assumir um estilo de vida baseado na independência emocional, não posse. Para isso, devemos ter em mente que não precisamos criar uma falsa identidade para ter uma vida plena. O que define o desapego não é o tipo de conduta, sua frequência ou sua topografia, mas sim o modo como nos relacionamos com nossas fontes de prazer, segurança e realização pessoal. Se nos prepararmos para a perda, mesmo que estejamos felizes e dedicados, poderemos dizer que somos desapegados, ou, em outras palavras, se não criarmos ligações obsessivas e ansiosas, seremos emocionalmente independentes. O que significa ser psicologicamente independente? Ser independente não implica ser compassivo ou afastar-se das pessoas. Amar os outros com desapego/autonomia é agir com respeito e liberdade. É possível se interessar por alguém sem se escravizar nem anular o próprio valor. Basta manter a dignidade. Só podemos dar aos outros se valorizarmos a nós mesmos. Como oferecer o que não temos? Não se trata de prescindir das pessoas, mas sim de se aproximar delas sem ofendê-las nem se ofender, sem ser servil, sem medo, sem humilhação e sem a carga da dependência. Ser desapegado é ser irresponsável? Desapego não significa a falta de compromisso com o que alguém faz ou diz. Não é lavar as mãos. Podemos ser responsáveis sem sentir a angústia ou a culpa antes da hora. Quem se mostra sempre satisfeito e não depende de nada, por não estar apegado ao fruto de suas obras, mesmo que esteja comprometido com elas, não precisa se escravizar. Devemos resistir a qualquer coisa que destrua nossa dignidade ou nos leve à submissão emocional, ou seja, não aceitar nada que nos roube a capacidade de pensar e de sentir o que bem entendermos. Para me livrar dos apegos, preciso levar uma vida de monge ou ser membro de alguma religião? E aqui ele vai falando que não.
você não precisa se afastar do mundo, se esquivar de tudo, mas a ideia de desapegar-se é você continuar usufruindo das coisas, tendo acesso àquilo que você gosta, mas não deixar que essas coisas tenham acesso a você. Você tem aquela coisa, mas aquela coisa não te tem. Você tem o prazer, mas o prazer não te tem. E quando chega a hora que é preciso abrir mão, você consegue abrir mão. Apresento uma lista sucinta de algumas atividades terapêuticas que utilizei com ele para livrá-lo dos seus antigos valores. Aqui ele fala como ele tratou certo rapaz que tem uma dependência muito grande em uma determinada coisa. Aí, diferenciar paixão amorosa e paixão obsessiva, lição 3. Aí, disso aqui, vocês vão nos capítulos que estão à frente, né, que estão gravados separadamente. Entender o sentido da não permanência das coisas e aplicá-lo à vida cotidiana, capítulo 8. Reavaliar o conceito de que o trabalho define uma pessoa, capítulo 5. Mudar os valores. O valor de uma pessoa não se mede pelo que ela possui, nem pelos seus sucessos, lição 6. Aprender a matar o tempo, passear, aventurar-se ou sair de férias, lição 7. Lidar com a incerteza, ver apêndice. Buscar o sentido mais espiritual para a vida, lição 10. Aceitar o pior que possa acontecer, lição 4. Aprender a conversar consigo mesmo e a falar cara a cara com o desejo, lição 2. Como reconhecer o apego em si mesmo? Existem 6 manifestações típicas que definem o apego. Se você apresenta algum desses sintomas, é possível que já esteja enredado com algo ou alguém do modo inadequado. Sintoma 1. Tendência a negociar a liberdade. Autonomia restrita. Se você tem um apego, não é dono de suas ações. Está sob a direção e o domínio de algo ou alguém que age como um amo, e você se comporta como um escravo obediente e enfeitiçado. Acabará perdendo a liberdade interior e a capacidade de decisão, como se tivesse vendido a alma ao diabo. O apego é uma doença que nos suga toda a energia vital. Sintoma 2. Impulso incontrolável em relação a algo ou a alguém. Desejo insaciável. Você nunca está satisfeito, seja porque quer preencher um vazio impossível de preencher, seja porque não pode ter um objeto ou a pessoa de seu apego sempre que tem vontade. Sua sede é inextinguível. Quanto mais recebe, mais deseja. Porque, cara, tem até um livro que tem aqui no canal que é Lidando com as Carências. E o cara fala, né? Carência não se supre. Carência tem que ser curada. Porque quanto mais se coloca no buraco da carência, mais a pessoa vai atrás, mais a pessoa quer. Chegará um momento em que o alívio de não perder será mais determinante que o prazer de possuí-lo. Aí vai chegar um momento que você vai ter as emoções que mais vão passar por você, são as emoções de medo, de abandono, porque você vai estar tão fissurado em como fazer para não perder, que o prazer que tinha ao lado daquela coisa, daquela pessoa, desaparece, é ofuscado, por conta do medo de não ter mais aquilo que se sente apegado. Chegará um momento em que o alívio de não perder será mais determinante que o prazer de possuí-lo. A felicidade inicial se transformará em dor. Sintoma 3. Medo de perder a fonte do apego, ansiedade antecipatória da perda. Se você acha que a sua fonte de apego é a principal razão da sua existência, é natural que sinta medo de perdê-la. A ansiedade antecipatória é uma carga inevitável. Você estará alerta a qualquer indício de que possa haver uma ruptura de vínculo. Para vencer o apego, é preciso estar aberto à renúncia e aceitar o pior. Mas como isso é possível se o medo encobre a razão? Sintoma 4. Identidade desorientada. Déficit de autoconhecimento. Quem passa muito tempo ligado a uma atividade, um bem material ou uma pessoa, não sabe na verdade quem é, anda perdido e não encontra a si mesmo. Os dependentes se entregam tanto à fonte de apego que perdem o contato com seu eu autêntico. Talvez você não se lembre de como era antes de se tornar apegado, mas se procurar com afinco em seu interior, voltará a se encontrar e se reconhecer. Sintoma 5. Instinto de posse exacerbado em relação a algo ou alguém. Necessidade de apoderar-se ou apropriar-se. Essa pessoa é a minha namorada. E tipo, não é no sentido de, logicamente, você tem que ter apenas uma pessoa aí, né? Mas no sentido de não tem amigos, não conversa com ninguém. Eu sou tudo dessa pessoa e essa pessoa é tudo pra mim. A necessidade de posse e a perda de identidade andam de mãos dadas. A ansiedade de possuir transforma aquilo que se deseja em uma extinção pessoal.
Quando o meu se apodera do eu, se torna monopolizador e quer tudo. A necessidade de se apropriar das coisas ou das pessoas leva a um esgotamento profundo. Como direi mais adiante, ter não é possuir. Se você imaginar que as coisas são para sempre, sua dificuldade de lidar com a frustração aumentará. Sintoma 6. Restrição da capacidade de perceber a causa do apego. Redução hedonista. Sua experiência vital ficará extremamente limitada, porque a fonte de apego absorverá toda a sua energia e capacidade de usufruto. Você só terá atenção e fôlego para a manutenção do vínculo de dependência e não sentirá nem verá mais nada. Estará preso a uma redução hedonista cada vez maior. Tudo que lhe interessará será sua fonte de apego. Se conseguir se desapegar, descobrirá que havia um mundo vivo e palpitante ao seu redor, que lhe passará despercebido. E é isso aí, pessoal. Esse livro é um livro que ele traz algo tão óbvio, só que na nossa sociedade é algo tão sutil, porque a gente sempre tem aquele pensamento, não, eu estou apegado a fulano, eu tenho um apego a isso. E normalmente quando nós falamos que nós temos um apego a alguma coisa ou a alguém, está embutido, eu tenho dificuldade de abrir mão, de lidar. E por mais que nós queiramos, por exemplo, que alguns relacionamentos sejam para sempre, algum momento vai acabar o relacionamento. Seja porque você vai morrer, a outra pessoa vai morrer, ou até por outras causas, como por exemplo, um desentendimento, mudança de cidade, mudança de pensamento, vocês não têm mais coisas em comuns. E às vezes a gente fica apegado à memória daquilo que um dia a gente viveu e não quer deixar a pessoa ir embora dentro da gente, né? A pessoa já se foi, está vivendo outra vida, conhecendo outras pessoas, em outros vínculos. E aqui eu não me refiro apenas a relacionamento de namoro, casamento, mas me refiro até mesmo a amizades, a vínculos até de trabalho. Seja lá qualquer coisa que nós tenhamos apego, se a gente não se desapegar, a gente vai ter problemas, viu? Porque o desapegar também na nossa cultura fulano é desapegado, não tá aí pra nada pra ninguém. Mas desapegar é você conseguir usufruir, desfrutar daquela pessoa, daquela coisa ao máximo, sem o medo de perder. Imagine, você tá com alguém, você ama muito aquela pessoa, você gosta muito de estar com ela, mas se por acaso um dia essa pessoa for embora, você também não vai morrer. Tem um livro, eu esqueci o nome do autor, porque faz muitos anos que eu li, e eu não tinha um canal na época, que é... Eu acho que é assim o nome do livro. Eu amo você, mas eu consigo viver sem você. Porque se nós tivermos alguma coisa ou alguém que a gente não consiga viver sem, a gente entregou o poder da nossa alegria, da nossa vida, a autonomia nas mãos de outra pessoa. Então essa pessoa ela pode ir embora, pode fazer o que for, e ela vai determinar a nossa vida. E é isso aí, pessoal. Vamos embora que tem coisa, viu? Tem chão. Vamos embora, desapegando-se de tudo que nos tira a energia e bem-estar. Valeu, partiu.